Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estou voltando agora aos vídeos gravados. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o que é literatura, o que é um texto literário, o que é um texto não literário. E essa semana, a gente vai dar continuidade a alguns conceitos bastante importantes que até estavam naquele estudo dirigido que eu passei para vocês, aquelas questõezinhas que eu pedi para que vocês pesquisassem. E aí nós vamos retomar alguns conceitos que são bastante importantes para que a gente entre, a partir da próxima semana, a falar das escolas literárias, né? Então, essa aula que eu estou gravando, ela vai para os primeiros, para os segundos e para o terceiro ano, que são conceitos que todo mundo precisa revisar, e para quem não sabe, aprender, né? Para que a partir da semana que vem a gente comece a falar das escolas literárias especificamente, tá bem? Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu preparei e aí a gente começa a falar. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar então sobre alguns conceitos importantes em relação à literatura, né? Discutimos um pouco sobre o que é um texto literário, o que é um texto não literário, e eu falei para vocês que um texto literário ele se caracteriza pela poeticidade, né, pelo que ele tem de poético. E hoje a gente vai entender, de fato, o que é poesia, o que são outros conceitos importantes para a literatura. Bom, primeira coisa que é importante a gente definir, né, eu passei um vídeo para vocês assistirem semana passada, mas eu gosto sempre de frisar, é a questão dos gêneros literários, né? No final do primeiro bimestre, nós falamos sobre gêneros textuais ou discursivos, falamos sobre como é que os gêneros textuais, discursivos estão nas nossas vidas o tempo todo. E aí eu falei na semana passada que para a literatura essa classificação é um pouco diferente. A literatura assume para si algumas características específicas, né? Quem desenvolveu essa explicação para os gêneros literários foi o filósofo Aristóteles, ainda lá na Grécia Antiga. E ele divide os gêneros literários em 3 grupos. E a gente usa essa classificação até hoje. O primeiro grupo seria o grupo do gênero épico ou narrativo, que são os textos literários que contam histórias, né? Todo mundo aqui já deve ter lido um conto, um romance, todo mundo já leu alguma coisa, e isso são textos do gênero narrativo. Nós, antigamente, chamava-se esse gênero somente de épico, porque esses textos narravam grandes histórias, né? E depois, com o nascimento dos outros gêneros narrativos, a gente passa a chamar também de gênero narrativo. Mas quais são as características gerais do gênero épico ou narrativo? É a presença dos 5 elementos da narrativa, que é o narrador, quem está contando aquela história, que pode estar dentro da história ou fora, daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. Os personagens, quem é que está participando daquela história, o tempo em que aquilo acontece, esse tempo ele pode ser cronológico, né, ou psicológico, como vocês já viram no vídeo que eu passei semana passada, um espaço que é onde essa história acontece, que também pode ser um espaço físico ou psicológico, e o enredo. O enredo é a história em si. E o enredo ele tem uma situação inicial, uma complicação, um clímax, que é o momento máximo da história, e um desfecho, que é como essa história se resolve. Né? Então, assim, essa é a característica básica de um texto do gênero épico ou narrativo. Né? Na antiguidade, quando a gente está falando de antiguidade, a gente está falando da idade, principalmente da idade antiga, da Grécia antiga, enfim, da Roma antiga, o gênero épico era representado pela epopeia, que é um gênero que hoje não se faz mais, mas que a gente conversou um pouco sobre eles, né? Os maiores exemplos são a Ilíada e a Odisseia,
São textos escritos em verso, que nós vamos ver daqui a pouco. São textos, são grandes poemas que contam histórias de grandes heróis. Então, histórias de uma nação, grandes histórias. Hoje em dia, nós não temos mais epopeia, mas nós temos as crônicas, os contos, as novelas e os romances. O que diferencia esses quatro gêneros literários é basicamente a extensão. Então, as crônicas são menores, os contos um pouco maiores, as novelas um pouco maiores e os romances maiores ainda, né? Lembrando que novela aqui não é a novela da televisão, tá? Novela, para quem já leu, por exemplo, um texto como A Metamorfose, do Franz Kafka, é um exemplo de novela, né? Que é um texto, uma narrativa longa, mas não chega a ser tão longa como um romance, né? Bom, basicamente isso é o gênero épico-narrativo, do qual nós já falamos nas semanas anteriores. E aí nós temos o gênero lírico, que são os poemas, e o gênero dramático, que são os textos teatrais. É importante a gente pontuar, pessoal, que o gênero lírico, o nome lírico, vem do instrumento musical lira. Os poemas, na antiguidade, eles eram acompanhados de instrumentos musicais. Então, eles eram musicados. Com o tempo, e aí a lira é um instrumento musical, por isso o gênero lírico. Com o tempo, os poemas, o poema e a música se separaram um do outro, e aí a gente passa a ter músicas sem letra e os poemas passam a não ser mais acompanhados de instrumentos musicais. E hoje, desde o início do século XX, a gente tem um retorno da música e da poesia. Tanto que hoje as músicas são majoritariamente cantadas, né? A gente quase não vê mais músicas compostas hoje em dia que sejam só a música mesmo, sem letra, né? Mostrando aí como a fusão do poema com a música voltou com tudo nos últimos 100 anos aí, né? E o gênero dramático, que são os textos teatrais. A gente costuma, geralmente, a pensar no teatro só como aquilo que a gente assiste, né? Aquele teatro em que a gente assiste uma peça e tal. Mas para que aquilo vá ser encenado, ele primeiro precisa ser escrito, né? E essa peça escrita, ela é um gênero literário, que a gente chama de gênero dramático. E aí existem várias subdivisões. A gente tem as tragédias, a gente tem as comédias, enfim, são várias, ainda nos dias de hoje. É uma pena que a gente tenha pouco tempo para falar, mas seria maravilhoso se a gente tivesse tempo para falar de tudo. E o gênero dramático acaba sendo o que a gente menos fala, né, na escola. Mas, enfim, esses são os 3 gêneros literários dos quais vocês precisam se lembrar. Depois disso, um outro conceito importantíssimo, que chega de ser besta até, mas que muitas vezes a gente não sabe, a gente se perde, é a diferença entre verso e prosa. Vejam lá, o verso é o texto que está associado ao poema, ou seja, ele se caracteriza por não chegar até o final da linha. E por que é que ele não chega até o final da linha? Porque o poeta estava com preguiça? Não. Ele não chega até o final da linha porque o fato de os versos serem mais curtos vão ajudar na composição do ritmo e da musicalidade. Vocês sabem o que é uma rima, por exemplo, né? E quando eu tenho um verso curto, eu consigo construir, né? Quando eu não chego até o fim da linha, eu consigo construir a rima de um verso com o outro. E para que a rima serve? A rima constrói, a rima e o ritmo, que são coisas diferentes que nós vamos falar mais para frente, a rima e o ritmo deixam o poema musicado. E a musicalidade do poema ajuda ele a ser memorizado, né? Vamos pensar que o poema vem aí de um tempo em que não se tinha o hábito de escrever, né? Então, uma forma de fazer com que esses poemas fossem lembrados era usando as rimas, o ritmo, fazendo com que as pessoas memorizassem mais rapidamente esses textos, né? O texto em prosa
é mais moderno do que o texto em verso. O texto em prosa chega até o fim da linha. Então, todos os textos que a gente costuma escrever na escola, por exemplo, são em prosa, né? Então, documentos, romances, enfim. Todos os textos que chegam até o fim da linha e aí você continua na outra e faz aquele movimento, né? A gente chama de texto em prosa. Prosa por quê? Prosa vem de conversa, né? Todo mundo já usa a expressão dedinho de prosa, enfim. E o objetivo do texto em prosa, quando ele é criado, né, porque ele não existia, todos os textos antigamente eram escritos em verso, ou seja, não chegava até o fim da linha, ele é criado justamente para se aproximar do modo como a gente fala, porque a gente fala e vai embora, não é? Então, quando os escritores, principalmente do século XVI, XVII, começam a escrever até o fim da linha e continuando, né? Eles estavam pensando em se aproximar do modo como a gente fala, né? Que é um modo contínuo, sem interrupção, como a poesia faz. A poesia interrompe, né? A prosa, ela vai embora. Então, a prosa vem mesmo aí desse sentido de se aproximar da forma como a gente fala. E eu trouxe alguns poeminhas para a gente observar, né? Por exemplo, esse poema, que é bastante famoso, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, em que ele vai falar da saudade que ele sente da terra, né? A Canção do Exílio, porque ele estava exilado, ele estava em Portugal, ele era um brasileiro, mas estava em Portugal, e ele sente saudade da terra dele, ele escreve um poema para falar disso. E vejam que a questão da musicalidade já vem no próprio título do poema, né? Canção do Exílio. Aí percebam lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Percebam aqui, esse texto é bastante musical, a gente observa pela presença da rima, ó, sabiá e lá, né? O ritmo também, a gente vai perceber que a gente sempre vai ter aqui na terceira e na quinta, na quinta sílaba do verso, a gente observa a musicalidade. Então, em minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, vejam como que é construída a musicalidade desse poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, a gente tem aqui estrelas ou flores com amores, né? E a presença dos sons, que é uma figura de linguagem, que é a aliteração, né? Então, nosso céu mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques, né? Essa é uma outra estratégia para deixar o texto musicado, né? Falando aí dessa questão da rima e do ritmo do poema, né? Essa é uma estratégia do poeta para que o texto fique mais musical. A gente tem um outro poema que eu trouxe só um trecho do poema, que vocês podem pesquisar ele inteiro, é um poema um pouquinho longo, Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Ele diz lá: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a gente percebe também aqui a musicalidade, né? A gente tem aqui vida querida, fagueiras, bananeiras, laranjeiras, né? E assim vai. Ele vai criando toda essa musicalidade do poema. E é interessante perceber que não está o poema completo, mas essa daqui é uma estrutura que se chama refrão ou estribilho. Então ela vai aparecer várias vezes durante o poema, né? Todo mundo sabe que dá um refrão nas músicas, né? Refrão ou estribilho também é uma estratégia do poema, né, que hoje as músicas usam muito para facilitar a memorização. Então, pensem nas músicas que vocês conhecem. Várias vezes vocês não lembram da música inteira, mas o refrão todo mundo lembra. O refrão é uma estratégia poética para que o ouvinte ou o leitor não se esqueça, lembre-se daquela parte, né? E geralmente é no refrão que a gente encontra o tema principal de um texto, de um poema ou de uma música. É lá que vai estar o tema principal, né?
E aí esse já é um poema que fala de saudade da infância, enfim. E aí a gente percebe aí as rimas se vocês pesquisarem pelo poema inteiro, vão perceber que isso daqui se trata de um refrão, que também é uma estratégia de musicalidade, tá bem? Continuando, a gente tem aí esse outro poeminha, que é do Fernando Pessoa, né? Que aí já vai para uma outra vertente. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Esse é um poema que, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que é uma pessoa, o eu lírico aí, né, que é a voz que fala no poema. O eu lírico taxa como se falar de amor, escrever uma carta de amor é algo ridículo, mas na verdade ele diz que quem não escreve é que é ridículo, né? Mostrando aí essa tensão. Enfim. E aí é interessante esse poema que a musicalidade dele, o ritmo desse poema, vai ser construído não pela rima. Se vocês observarem, ele não tem rima. Não tem rima nesse poema, né? Os versos são brancos, né? O verso branco é quando eu não tenho rima. Só que a musicalidade é construída pela repetição. Então, a palavra ridículas é que vai ser repetida diversas vezes, né? Essa palavra, e cartas de amor também, mas principalmente ridículas. Então, aqui a estratégia usada pelo poeta para criar a musicalidade do poema foi a repetição de uma palavra, de uma expressão. Então, a gente observa nesse primeiro poema, a estratégia foi o uso da rima e dos versos metrificados, que a gente vai falar mais para frente, o que é métrica, né? Aqui foi o uso do refrão, e aqui foi a repetição, né? O recurso da repetição de uma palavra. Né? A poesia, ela é muito interessante porque ela abarca várias técnicas que vão ajudar o texto poético a cumprir uma determinada função. Né? Por exemplo, a repetição numa redação que vocês escreverem não é bem-vinda, mas na poesia ela é. E aí aqui a gente tem um outro poema, mais moderno ainda, do Manuel Bandeira, e o nome do poema é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Então tá lá, João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Se a gente observar, não daria nem para chamar de poema esse texto. Ele não tem ritmo, ele não tem nenhuma rima, ele não tem nada do que a gente viu, mas o que é que torna ele um poema? A gente já vê, aqui a gente já não tem um poema de amor, um poema de saudade, um poema lírico, a gente tem um poema que faz uma crítica social. Então, poema tirado de uma notícia de jornal. O que ele quer dizer? Ele vai buscar uma notícia nas notícias de jornal e vai criar um poema. Mas o que acontece? Ele está trazendo um caso, né? A gente vê aí que ele está falando de alguém que teoricamente não tem importância nenhuma, nem nome tem, né? João Gostoso nem é um nome, né? É uma pessoa pobre, era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, todo mundo sabe, né, que morro está associado a classes sociais mais baixas, né, para quem mora no Rio de Janeiro principalmente, num barracão sem número. Então, mal casa ele tem, ele mora num barracão que nem número tem. Uma noite ele chegou no bar, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, qual que é a crítica que ele está fazendo? Sobre como os jornais, a mídia, geralmente naturaliza, né, a morte de pessoas pobres. Né? Então, as pessoas pobres, elas morrem por uma série de fatores e a morte dessas pessoas é naturalizada. Mas quando é a morte de alguém muito importante,
isso aparece mais, né? A mídia noticia mais. Então aqui a gente tem um poema crítico, né? E aí de que modo que a crítica se faz? Quando ele retira do jornal e transforma isso em poema, né? Então esse já é um poema de uma linha mais crítica, né? A gente entra numa outra discussão que é a diferença entre poema e poesia. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas o que é poema e o que é poesia? Poema é a estrutura de um texto em versos. Então, a gente já viu o verso é não chegar até o fim da linha. Então, todo texto que a gente escreve, né, que não chega até o fim da linha, que é escrito em versos, a gente vai ter um poema. Beleza? E a poesia? O que é poesia? A poesia é um sentimento, pessoal. É um sentimento que a gente encontra em alguma coisa. Então a gente encontra, e a gente pode encontrar sentimento em qualquer coisa. Numa imagem, numa música, numa paisagem, num poema, tá? Poesia gera estranhamento. Então é aquela coisa que você olha e aquilo vai mudar a forma como você está se sentindo naquele momento. Então, ele gera sensações, né, diferentes daquelas que a gente tem diariamente. Então, a poesia, ela é um sentimento que a gente desenvolve. Então, tudo pode ser poético. Então, se eu olho para uma paisagem, se eu vou lá para a Chapada, olho para a paisagem, aquilo me toca, me comove, eu posso dizer que aquela paisagem é poética, né? Se eu olho para uma pessoa, o olhar daquela pessoa me toca de algum modo, eu posso dizer que aquele olhar é poético, né? Então, poema e poesia são coisas diferentes, tá bem? Outra coisa, diferença entre eu lírico e narrador. Muito simples. O eu lírico é a voz que fala em um poema. Então, quando a gente pega um poema, a gente nunca vai falar o que o poeta disse. Não. Quando a gente está falando de texto literário, quem escreveu morreu. A gente vai falar do que é que a gente vê no texto. E aí, no poema, a gente vai falar de eu lírico. Quem está falando ali é eu lírico, tá? E no texto, em prosa, a gente vai falar de narrador. Então, eu lírico é a voz que fala no poema, narrador é a voz que fala no texto em prosa. E o narrador, ele pode ser de duas formas. Vocês vão encontrar aí várias formas, mas as duas principais são narrador observador ou narrador em terceira pessoa, que é aquele que não participa da história, ele está contando a história de uma outra pessoa, né? E o narrador personagem, que é aquele que está dentro da história, ele participa, ele é um personagem da história. Ele pode ser protagonista ou não, mas ele está contando a história de dentro, né, da própria narrativa. Tá bem? Outro conceito importante, que é bom a gente relembrar, é o de estrofe e parágrafo. Lembrem-se que, quando a gente está falando de poema, aquela separação de versos, dá um espacinho, a gente tem estrofes. Quando a gente está falando de texto em prosa, a gente tem parágrafos. O conjunto de linhas forma um parágrafo, tá bem? E aí, um outro assunto importante para a gente ver, as rimas. Rimas são as aproximações de som, geralmente no fim do verso, mas elas também podem acontecer dentro do verso, tá? E as rimas podem ser emparelhadas, cruzadas, interpoladas ou brancas. A gente usa, geralmente, o alfabeto para demarcar o tipo de rima. Como assim? De acordo com a posição da rima num poema, é que a gente vai dizer se ela é emparelhada, se ela é cruzada ou se ela é interpolada. Ou se não tem rima nenhuma, ela é branca. Por exemplo, o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Eu tenho tem rimando com nem. Eu tenho nenhuma rimando com espuma. Então, se eu fosse colocar o alfabeto aqui, eu teria AB, AB, porque tem e nem A, nenhuma espuma, B. Então eu tenho rima cruzada, porque elas vão se cruzar, tá? Rimas cruzadas, porque vai formar AB a D, tá? Agora aqui, vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Então eu tenho noturnos, soturnos,
solidão, canção. Então, eu tenho A, B, B. Então, aqui eu tenho rimas emparelhadas, tá bem? E aqui a gente tem um outro, né? Saudade. Olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade. Amor de minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando. Então eu tenho rezando com soluçando e eu tenho fio e rio. Eu formo AB, BA. Eu tenho rimas interpoladas ou opostas, né? AB, BA. Então, rimas cruzadas quando eu tenho AB, AB. Rimas emparelhadas quando eu tenho AABB e rimas interpoladas quando eu tenho ABBA. E ainda rimas brancas, né? Ou melhor, versos brancos, quando eu não tenho rima nenhuma. Tá bom, pessoal? Bom, gente, basicamente é isso. Vou deixar para vocês algumas atividades para vocês fazerem sobre esse assunto. Qualquer dúvida, estou disponível, podem me chamar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.